Minha esposa traidora era burra demais, e confiou cegamente no seu AP rico, e acabou se fude, no final. Eu deveria ter notado os sinais antes. Olhando para trás, a mudança no comportamento de Amanda foi sutil no início, mas se tornou cada vez mais evidente. Acho que é natural querer acreditar no melhor do seu cônjuge, mesmo quando algo parece errado. Para Amanda e para mim, nosso relacionamento nunca foi nada fora do comum. Estável, confiável, quase previsível. Pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou com pequenas coisas. De repente, Amanda estava grudada no celular, sempre enviando mensagens ou verificando e-mails. Ela costumava rir das pessoas obcecadas por telas. De vez em quando, eu fazia uma piada sobre como ela havia se tornado uma delas, mas ela apenas sorria e dizia que estava resolvendo um problema de trabalho. Ainda assim, ela já não era mais a mesma mulher que compartilhava tudo comigo sem hesitação. A mudança foi gradual, mas perceptível. Ela começou a fazer viagens de trabalho, que antes não faziam parte da sua agenda. Amanda trabalhava com marketing, e sempre teve um emprego das 9 às 5. Mas, de repente, estava ficando até tarde no escritório ou saindo da cidade para viagens urgentes, sempre com explicações vagas nas quais não queria se aprofundar. Eu perguntava para onde ela ia ou com quem estava se encontrando, mas suas respostas eram irritantemente curtas. É só trabalho, ela dizia, desviando o olhar do meu. Com o passar dos dias, minha inquietação aumentou. Sentia que Amanda estava escapando por entre meus dedos, mas não sabia como abordar o assunto sem parecer paranoico. Tentei me convencer de que ela provavelmente estava apenas estressada com o trabalho, que merecia privacidade e independência. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo mais. A distância entre nós se tornou palpável, como uma parede invisível se erguendo peça por peça. Uma noite, Amanda chegou em casa mais tarde que o normal, o rosto corado e os cabelos um pouco desalinhados. Ela mal me olhou ao entrar, murmurando um rápido oi, antes de seguir direto para o quarto. Eu a segui, tentando disfarçar a decepção que havia se tornado minha companheira constante. Ela parecia exausta, e querendo ser um marido compreensivo, engoli minhas perguntas. Convenci-me de que ela falaria quando estivesse pronta. Mas, naquela noite, ao me deitar ao lado dela, sentindo-me um estranho para minha própria esposa, não consegui afastar a sensação de que algo estava profundamente errado. Os dias se transformaram em semanas, e as ausências misteriosas de Amanda se tornaram mais frequentes. Eu a observava se arrumar com cuidado incomum com a aparência, algo que nunca havia sido uma grande preocupação para o trabalho. Salto alto, blusas perfeitamente passadas, maquiagem que parecia mais adequada para uma noite fora, do que para um dia no escritório. Eu a elogiava, tentando ver se ela reagiria como antes, com um leve rubor e um sorriso brincalhão. Mas, em vez disso, ela apenas respondia com breve obrigada, e me dispensava rapidamente. Uma manhã, o celular de Amanda vibrou no balcão da cozinha, e eu olhei por reflexo. Ela estava no banho, imaginei que fosse um e-mail do chefe ou uma mensagem de alguma amiga. Mas o nome na tela fez meu coração afundar, Mark. Eu não conhecia ninguém com esse nome no círculo dela, e Amanda nunca havia mencionado um Mark no trabalho. A curiosidade me corroía, mas lutei contra o impulso de ler a mensagem. Eu não queria ser esse tipo de marido, o que espiona, o que desconfia. Em vez disso, guardei aquela informação na memória e decidi ficar atento. Naquela noite, finalmente resolvi tocar no assunto. Amanda, disse enquanto nos sentávamos para jantar. Você tem feito muitas viagens a trabalho ultimamente. Não me lembro de você precisar viajar tanto antes. Ela mal levantou os olhos do prato e deu de ombros. É assim que as coisas são agora, Jack. A empresa está crescendo, e eu preciso me esforçar mais. Tem certeza de que está tudo bem? Perguntei, tentando manter o tom leve. Você tem estado muito distante ultimamente. Ela suspirou e largou o garfo. Por que você sempre tem que fazer tudo girar em torno de você? Nem tudo é sobre o nosso casamento, Jack. Eu estou fazendo isso pela minha carreira. Talvez você devesse me apoiar em vez de questionar tudo. O tom afiado me pegou de surpresa. Amanda nunca tinha falado assim comigo antes, e aquilo doeu. Senti uma mistura de raiva e mágoa, mas engoli tudo. Convenci-me de que talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse exagerando, sendo carente demais. Mas, naquela noite, deitado na cama, encarando o teto, a suspeita só cresceu. Lembrei-me do nome Mark aparecendo no celular dela. Do jeito evasivo com que ela reagia, sempre que eu mencionava suas viagens ou suas noites fora. Decidi acabar com minhas dúvidas de uma vez por todas. Eu queria dar a ela o benefício da dúvida, mas precisava saber a verdade. Na manhã seguinte, enquanto Amanda estava no banho, estendi a mão com cuidado para pegar seu celular no criado mudo. Eu sabia a senha. Afinal, nunca havíamos guardado segredos um do outro antes. Minhas mãos tremiam enquanto desbloqueava a tela, temendo o que poderia encontrar. As mensagens eram piores do que eu imaginava. Mal posso esperar para te ver hoje à noite, dizia uma mensagem enviada por Amanda para Mark alguns dias antes. Outra mensagem me fez sentir o estômago despencar. Queria não ter que voltar para casa às vezes. Ele simplesmente não me entende como você. Continuei rolando a conversa, vendo as trocas de mensagens. As brincadeiras, os flertes, a intimidade. Tudo estava ali, bem na minha frente.
Eu conhecia Amanda há mais de uma década, e, ainda assim, aquelas mensagens faziam com que ela parecesse uma completa desconhecida. Quando ela saiu do chuveiro, eu já havia colocado o telefone de volta no lugar, meu rosto cuidadosamente inexpressivo. Eu não podia confrontá-la ainda. Precisava de tempo para processar, para pensar nos meus próximos passos. Mas, por dentro, algo mudou. Uma determinação surgiu, um sentimento frio e calculado. A traição agora se transformava em uma raiva silenciosa e inabalável. Naquela noite, deitado ao lado dela, fiz um juramento a mim mesmo. Descobriria tudo sobre esse homem por quem ela estava tão disposta a me trair. Esse tal de Mark. E, quando chegasse a hora, eu garantiria que ambos soubessem o verdadeiro significado da palavra traição. Isso não acabaria ali. Nem de longe. Mal consegui dormir naquela noite. Sempre que fechava os olhos, via aquelas mensagens. As declarações de afeto que um dia foram minhas. Mas, em vez de me sentir machucado, senti minha raiva crescer. Amanda e Mark me subestimaram. Me viam como previsível, fraco, fácil de enganar. Eles não poderiam estar mais errados. No dia seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Beijei Amanda antes dela sair para o trabalho, mantendo as aparências. Mas, assim que ela saiu, liguei para um velho amigo da faculdade, Gary. Ele agora trabalhava como investigador particular, e me devia alguns favores. Expliquei minha situação brevemente, e Gary concordou em me ajudar a investigar Mark, e descobrir a verdadeira extensão do caso de Amanda. Nos dias seguintes, mantive uma fachada de normalidade enquanto meu amigo trabalhava nos bastidores. Ele me enviou relatórios, fotos de Amanda encontrando Mark em seu escritório, em saguões de hotéis, jantares aconchegantes em lugares discretos. Os relatórios de Gary eram detalhados e condenatórios. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o passado de Mark. Ele não era apenas um executivo galanteador. Era um consultor de alto nível com conexões profundas no setor financeiro e um histórico de jogar sujo. Tinha muito a perder e vários esqueletos escondidos no armário. Uma noite, Gary me ligou com novidades. Esse tal de Mark não é tão limpo quanto finge ser, ele disse. O cara tem vários processos contra ele, alguns resolvidos fora do tribunal. Problemas financeiros também. Está envolvido em negócios arriscados que podem desmoronar a qualquer momento. Uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Algo que iria além de simplesmente confrontar Amanda. Em vez de me rebaixar ao nível deles com um ataque de raiva ou uma cena dramática, eu faria com que se arrependessem de me subestimar. A chave era paciência. Esperar pelo momento certo. Se eu jogasse minhas cartas corretamente, isso não seria apenas vingança. Seria uma lição inesquecível. Nas semanas seguintes à minha descoberta, Amanda se tornou ainda mais ousada. Já não parecia se importar em esconder o caso. Talvez achasse que eu era ingênuo. Ou talvez gostasse de ver a frustração em meus olhos, sempre que eu a pegava trocando mensagens com ele tarde da noite. Cada sorriso presunçoso, cada gesto indiferente, tudo isso só alimentava minha determinação. Uma noite, estávamos na mesa de jantar. O silêncio entre nós era pesado. Perguntei sobre o trabalho, esperando uma abertura, um sinal de arrependimento ou de honestidade. Mas Amanda apenas riu de forma curta, sem sequer tirar os olhos do telefone. Ah, Jack, não se preocupe com isso. Nem todo mundo é capaz de entender a pressão que eu enfrento. Você não entenderia. Lá estava de novo. Aquela pequena provocação sobre minha carreira. Eu era engenheiro mecânico, satisfeito com meu trabalho e orgulhoso das minhas conquistas. Mas Amanda sempre fazia pequenos comentários como se sua carreira no marketing a colocasse em um nível superior. Mark, ao que tudo indicava, estava inflando ainda mais o ego dela. Mas, naquela noite, ela foi além. Ela colocou o celular sobre a mesa e me olhou com um sorriso arrogante. Sabe, você deveria me agradecer por ainda estar aqui. Engoli em seco. Te agradecer? Perguntei, mantendo minha voz calma, embora sentisse a raiva borbulhando por dentro. Sim, me agradecer. Ela repetiu, seu tom carregado de desprezo. Você não faz ideia do tipo de homens com quem eu convivo agora. Mark é bem-sucedido, respeitado, influente. Ele provavelmente poderia me ajudar a conseguir um cargo na diretoria executiva se eu quisesse. Mordi a língua, fingindo interesse, e assenti. Parece impressionante, de verdade. Ela sorriu, satisfeita. E ele é, continuou, e, pela primeira vez, vi um lampejo de verdadeira admiração em seus olhos. Ao contrário de certas pessoas, ele realmente sabe como ter sucesso. Aliás, ele até disse que, se você tentasse dificultar as coisas para nós, ele te esmagaria como um inseto. Uma ligação e ele poderia acabar com tudo que você tem. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Mas, por fora, permaneci inabalável. É mesmo? Perguntei. Absolutamente, ela respondeu, sem perceber o ódio crescendo dentro de mim. Ele tem contatos, poder. Honestamente, às vezes nem sei por que ainda estou aqui com você. E com isso, se levantou, pegou seu prato e saiu da mesa, como se não tivesse acabado de destruir nosso casamento com meia dúzia de palavras. Fiquei ali, encarando minha comida intocada. Minhas mãos cerradas em punhos sob a mesa.
Ela tinha ido longe demais. Isso não era apenas um caso, era uma demonstração descarada de desrespeito. A prova de quão pouco ela pensava sobre mim. Minha mente girava. Por um instante, considerei confrontá-la. Mas não, isso seria fácil demais. Ela queria que eu explodisse, que fizesse uma cena, era isso que ela esperava de mim. Raiva, talvez súplicas. Mas isso não iria acontecer. Eu deixaria que ela pensasse que tinha vencido, que finalmente tinha me quebrado. Mas, por dentro, eu nunca estive tão focado. Meus pensamentos se alinhavam em uma estratégia, que faria Amanda e seu precioso Mark se arrependerem para sempre. Esperei alguns dias antes de fazer meu próximo movimento, mantendo a fachada de indiferença. Na verdade, fiz questão de parecer ainda mais passivo, quase submisso, apenas para alimentar o senso de superioridade dela. Amanda queria que eu me sentisse inferior, e eu dei a ela exatamente o que queria. É como dizem, aquele soco que você não espera, é o que te derruba. Então, comecei a agir. A investigação de Gary já estava me dando informações sólidas, mas eu sabia que precisava de mais do que apenas provas do caso. Eu precisava de algo que me desse vantagem. Algo que destruísse qualquer poder que Mark achava que tinha sobre mim. As palavras de Amanda sobre as conexões e influência dele eram risíveis. Pelo que Gary descobriu, Mark não passava de um golpista bem-falante com um emprego bem remunerado, e uma lista de acusações criminais esperando para vir à tona. Não demorou para que Gary me entregasse exatamente o que eu precisava. As finanças de Mark eram um desastre. Ele havia investido em vários negócios arriscados, e era apenas uma questão de tempo até que um deles desmoronasse. Em alguns casos, ele usou Amanda como álibi, alegando que ela era sua parceira para ter acesso a recursos da empresa em nome dela. E, no entanto, ela não fazia ideia de que estava sendo usada como cúmplice sem saber. Esse era meu trunfo. Certa noite, decidi confrontar Amanda novamente, mas de forma sutil, estratégica. Eu queria plantar a semente da dúvida, começar a desfazer a narrativa falsa que ela havia construído em sua mente. Ela ainda estava no celular quando me sentei ao lado dela, tentando parecer casual. Ei, Amanda, disse, como se fosse apenas mais uma noite qualquer. Sabe, eu estava pensando, talvez pudéssemos fazer uma viagem de fim de semana juntos, só nós dois. O que acha? Ela mal olhou para mim, soltando uma risada debochada. Uma viagem, Jack? Eu estou ocupada. Além disso, duvido que você conseguiria acompanhar os lugares que eu frequento hoje em dia. O Mark me leva para uns lugares incríveis, do tipo que você provavelmente nunca verá. Respirei fundo, mantendo o tom leve. Isso não é meio arriscado? Sair assim com um colega de trabalho? Relacionamentos no escritório podem ser complicados. Ela cruzou os braços e me lançou um olhar impaciente. Ah, por favor, você só está com ciúmes. O Mark sabe como lidar com essas coisas. Ele não é um gerente medíocre que não sabe como navegar por pequenos riscos. Dei de ombros, fingindo não me abalar. Talvez, mas ouvi algumas coisas sobre ele. Eu não gostaria que você acabasse envolvida em algo ilegal, sabe? Os olhos de Amanda se estreitaram. Pela primeira vez, vi um lampejo de dúvida. O que você quer dizer com isso? Ah, nada demais. Apenas alguns rumores que eu vi sobre alguns dos projetos dele. Mas, se você confia nele, é isso que importa, certo? O brilho de dúvida permaneceu em seu olhar, mesmo enquanto ela tentava disfarçá-lo. Mark está bem. Ele é muito mais bem-sucedido do que você jamais será. E ele tem contatos. Você não entenderia. Sorri, acenando com a cabeça, como se tivesse aceitado suas palavras, mas eu sabia que ela pensaria no que eu disse. Ela se perguntaria se realmente tinha sido tão cuidadosa quanto acreditava. Quando Amanda voltou sua atenção para o celular, me levantei e saí, escondendo um sorriso satisfeito. No dia seguinte, fiz algumas ligações, me posicionando cuidadosamente para garantir que os negócios obscuros de Mark chegassem às pessoas certas. Não precisei fazer muito. Tudo o que eu tinha que fazer era plantar as sementes. Gary já havia feito o trabalho pesado, reunindo todas as provas. Agora, era apenas uma questão de entregar a informação às autoridades corretas. Uma semana depois, recebi uma mensagem de Gary. Eles abriram uma investigação. Está acontecendo. Senti uma onda de satisfação. Uma calma euforia ao perceber que tudo estava se encaixando. Agora, só precisava esperar e assistir. Amanda e Mark me subestimaram, acreditando que eu era fraco, facilmente derrotado. Mas estavam prestes a aprender da pior maneira que, às vezes, as pessoas mais quietas são as mais perigosas. Enquanto a investigação sobre Mark ganhava força, Amanda continuava vivendo sua fantasia, completamente alheia à realidade. Para ela, Mark ainda era o príncipe encantado que a tirou da rotina, e prometeu uma vida de luxo e emoção. Eu era apenas um incômodo. Um fardo do qual ela acreditava ter se livrado. Enquanto isso, mantive minha cabeça baixa e fiquei fora do caminho de Amanda. Fui cuidadoso para não despertar suspeitas. Em vez disso, passei meu tempo trabalhando com Gary, planejando meticulosamente os próximos passos, para garantir que a ruína de Mark acontecesse no pior momento possível, e, por consequência, arrastasse Amanda junto. A primeira etapa do plano envolvia criar cópias de segurança de todas as provas que reunimos. Gary era cauteloso,
e ambos sabíamos que qualquer deslize poderia comprometer tudo. Mark tinha recursos e sabia encobrir seus rastros, mas sua arrogância o levou a cometer erros críticos. Ele negligenciou seus investimentos, e com uma cadeia de dependências financeiras prestes a desmoronar, estava vulnerável a um ataque. Eu tinha tudo o que precisava: registros de e-mails, fotos, logs financeiros e uma lista de clientes insatisfeitos que ele enganou ao longo dos anos. Mas, para selar o plano, eu precisava garantir que Amanda também fosse implicada, mesmo que indiretamente. Ela havia participado de algumas atividades questionáveis sem saber, servindo como parceira em vários negócios nos quais Mark mentiu para obter financiamento. Isso significava que, se os podres de Mark viessem à tona, Amanda seria considerada cúmplice. Era um movimento cruel, mas eu já não sentia mais nenhum remorso. Certa noite, tarde da noite, Gary me enviou uma mensagem: encontrei o elo mais fraco. Pronto para avançar quando você estiver. Fiquei olhando para a mensagem, sentindo um arrepio de antecipação. O elo mais fraco, ao que parecia, era uma empresa de fachada que Mark havia criado para desviar dinheiro de contratos fraudulentos. Era o tipo de esquema de baixo nível que normalmente não ganharia manchetes, mas, com a abordagem certa e a exposição adequada, poderia ser suficiente para arruinar sua reputação e destruir sua credibilidade. Ele usou o nome de Amanda em alguns dos documentos, sem dúvida sem que ela percebesse, tornando-a sua parceira involuntária no crime. No dia seguinte, certifiquei-me de que Amanda saísse para o trabalho antes de mim, como de costume. Então, passei a manhã preparando meus próprios documentos, cópias de todos os e-mails incriminadores e registros de transações. Eu precisava de uma vantagem, caso ela tentasse escapar das consequências. Quando tive certeza de que tudo estava em ordem, encontrei Gary em um restaurante próximo, e revisamos o plano uma última vez. Tem certeza de que quer seguir com isso? Ele perguntou, me lançando um olhar sério. Assenti, sentindo o peso da decisão, mas sem mais dúvidas. Tenho certeza. Ela fez a escolha dela. Gary deslizou um pendrive pela mesa. Isso tem tudo. Quando chegar a hora, apenas passe adiante. Mas tome cuidado. Depois que sair, não tem como voltar atrás. Coloquei o pendrive no bolso, sentindo meu coração acelerar. Entendido. Nos dias seguintes, fiz meu papel de marido solidário. Amanda estava de um humor surpreendentemente bom. Ouvi ela conversando ao telefone com as amigas, se gabando de sua conexão com Mark, e de como ele a ajudaria a conseguir um novo cargo. Ela chegou até a insinuar que daria grandes passos em breve, como se eu fosse apenas um móvel, que ela poderia remover casualmente da vida dela. Mal sabia que a única coisa que Mark poderia oferecer a ela em breve era a chance de ser humilhada publicamente. A peça final do plano envolvia o envio de um pacote anônimo para um jornalista local, conhecido por expor escândalos corporativos. Com a ajuda de Gary, compilei um dossiê detalhado sobre as atividades obscuras de Mark, incluindo evidências incriminadoras, um cronograma de transações fraudulentas e até algumas pistas sobre possíveis testemunhas. Era um material sólido, que não exigiria muito esforço para ser verificado. E, conhecendo a arrogância de Mark, eu tinha certeza de que ele tentaria se esquivar em uma entrevista, apenas para se enforcar ao se contradizer. Na manhã de quarta-feira, fiz a entrega, enviando o pacote de uma cidade vizinha para garantir o anonimato. Agora, já não estava mais em minhas mãos. Tudo o que eu precisava fazer era esperar. O primeiro dominó caiu alguns dias depois, quando vi uma manchete no jornal de negócios local: consultor corporativo sob investigação por negócios fraudulentos e sonegação de impostos. O artigo ainda não mencionava Mark pelo nome, mas eu sabia que era só questão de tempo. Com o passar dos dias, mais reportagens começaram a surgir, e eu observei a tensão no rosto de Amanda crescer. Mark estava entrando em contato com ela com menos frequência, e ela começava a se preocupar. Toda vez que olhava o celular, seu rosto ficava mais sombrio, sua postura mais tensa. Numa noite, ao entrar na cozinha, a encontrei andando de um lado para o outro, segurando o celular com força. No início, ela nem percebeu minha presença. Algum problema? Perguntei, fingindo preocupação. Ela se virou assustada, mas rapidamente mascarou o pânico com um sorriso forçado. Não, só coisa do trabalho. Ah, murmurei, observando-a se contorcer. Algo em que eu possa ajudar? Ela balançou a cabeça, mordendo o lábio. Não, tá tudo bem, de verdade. Não estava nada bem, é claro. Na verdade, as coisas estavam prestes a piorar muito para ela. Gary me ligou alguns dias depois com uma atualização promissora. A matéria saiu. A emissora está recebendo ligações de ex-funcionários querendo falar. E adivinha só? Alguns mencionaram ter visto sua esposa com Mark nas reuniões. Acho que isso vai ficar feio. Sorri, sentindo uma satisfação sombria tomar conta de mim. Ótimo. Era exatamente isso que eu queria ouvir. E, como esperado, no dia seguinte, um novo artigo foi publicado. Desta vez, com acusações diretas contra o caráter de Mark e suas práticas comerciais duvidosas. A essa altura, Amanda estava um desastre. Ansiosa, verificava o celular a todo momento, os dedos pairando sobre o botão de ligação, como se estivesse desesperada para falar com ele. Eu a observava em silêncio, esperando pacientemente, até que ela percebesse que seu castelo de cartas estava desmoronando. Eu não poderia ter pedido um desfecho melhor. Então, como se estivesse ensaiado,
A notícia finalmente estourou. Uma reportagem completa expôs todas as atividades fraudulentas de Mark. O artigo citava seu nome diretamente, detalhando cada acusação contra ele com uma precisão implacável. Eu estava sentado à mesa do café da manhã, segurando o jornal com naturalidade, quando Amanda entrou na cozinha. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de choque. Você está lendo isso? Ela gaguejou, a voz quase um sussurro. Levantei os olhos para ela, fingindo surpresa. Ah, isso, sim, está em todo lugar. Seu amigo Mark está encrencado, hein? Amanda me olhou, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água, sem conseguir encontrar palavras. Finalmente, murmurou. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não entendo. Dobrando o jornal, dei a ela um sorriso simpático, mas minhas palavras saíram carregadas de ironia. É melhor você manter distância. Quando pessoas como ele caem, geralmente tentam arrastar outros com elas. O rosto de Amanda se contorceu, e eu vi a realização surgir nos seus olhos. A fantasia dela com Mark a havia levado diretamente para um pesadelo. Era a primeira vez em meses que eu a via verdadeiramente vulnerável, despida de sua arrogância, e, enquanto ela afundava numa cadeira, encarando o vazio, eu senti uma onda de triunfo subir dentro de mim. Aquilo era só o começo. O golpe final ainda estava por vir, e Amanda não fazia ideia do quanto sua traição a havia custado. Na manhã seguinte, quando a queda de Mark se espalhou pelas notícias, Amanda estava um caco. Eu via o desgaste em seu rosto, o jeito como suas mãos tremiam enquanto ela apertava o celular, desesperada por uma ligação ou mensagem do seu amante, antes invencível. Ela passou anos construindo essa imagem de si mesma, como uma mulher poderosa por trás de um homem poderoso, e agora essa imagem estava desmoronando. Eu estava vendo ela se quebrar, pedaço por pedaço. As semanas seguintes foram uma tortura silenciosa para ela. As ligações de Mark haviam desaparecido, restando apenas o silêncio, e eu estava contente em me acomodar e observar a vida de Amanda desmoronar. Eu queria que ela se sentisse presa, que entendesse o isolamento e a desesperança que eu senti. De vez em quando, ela me lançava um sorriso vazio, tentando agir normalmente, mas ambos sabíamos que era uma encenação. Quanto a mim, eu estava só começando. Uma tarde, Gary me ligou com uma atualização. Aparentemente, estão preparando um caso oficial contra ele. Com todas as provas, é provável que ele enfrente julgamento. Ótimo, respondi, um sentimento de satisfação se instalando em mim. E quanto a Amanda? Ela está indiretamente implicada. O nome dela está em alguns dos documentos, e isso está gerando questionamentos, ele disse. Ela pode ser chamada para depor. Ouvir isso foi como música doce para os meus ouvidos. Eu sabia que Amanda assinará aqueles documentos por confiança cega, sem nunca questionar as motivações de Mark. Sua cumplicidade talvez não a levasse para a prisão, mas seria o suficiente para deixar uma mancha permanente em seu histórico, e ela não teria ninguém a quem culpar, a não ser a si mesma. Agora que as engrenagens estavam em movimento, era a hora da fase final do meu plano. No dia seguinte, marquei uma reunião com o advogado, documentando cuidadosamente tudo o que eu havia reunido nos últimos meses. A infidelidade, as conexões financeiras com os esquemas de Mark, até os registros da participação de Amanda nas fraudes dele. Eu queria garantir que, quando pedisse o divórcio, seria nas minhas condições, e somente nas minhas condições. Mais tarde naquela semana, cheguei em casa e encontrei Amanda caída sobre o balcão da cozinha, olhando para uma garrafa de vinho como se ela pudesse, de alguma forma, resolver seus problemas. O celular dela estava ali perto, silencioso como uma lápide. Dia difícil? Perguntei, encostando-me casualmente no balcão. Ela olhou para cima, os olhos cansados, o rosto pálido. Você pode dizer isso. Levantei uma sobrancelha. Ainda sem notícias do Mark. A expressão de Amanda se fechou, e por um momento, uma faísca de culpa cruzou seu rosto. Eu não sei o que está acontecendo, Jack. É como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Todo mundo fala dele como se ele fosse um criminoso. Interessante, eu disse, tentando esconder a satisfação na minha voz. Talvez ele não fosse tão confiável quanto você pensava. Os ombros de Amanda caíram e ela desviou o olhar. Eu sabia que ela estava tentando pensar em uma defesa, uma razão pela qual Mark não a teria traído, mas a verdade era dolorosamente óbvia. E, por mais que ela quisesse evitar isso, sabia que tinha sido usada. Enquanto ela olhava para o fundo do copo, eu vi minha chance de colocar a armadilha. Sabe, Amanda, comecei, minha voz suave, quase simpática. Você pode precisar se proteger. Se Mark esteve envolvido em algo ilegal, e seu nome está em alguns dos documentos dele, você também pode ser responsabilizada. Ela congelou, o olhar se fixando em mim. O que você está dizendo? Estou apenas dizendo, continuei, se eu estivesse no seu lugar, começaria a olhar para todos aqueles documentos que você assinou. Certifique-se de que não está implicada. Afinal, você não vai querer cair junto com ele, vai? Pela primeira vez, um verdadeiro medo apareceu nos olhos dela. Ela abriu a boca para argumentar, mas as palavras morreram em seus lábios. Em vez disso, pegou o celular e começou a rolar a tela, os dedos tremendo. Eu não precisei dizer mais nada. Novamente, a semente da dúvida já estava plantada, e estava crescendo rápido. Nos dias seguintes,
Amanda se tornou uma sombra de si mesma. Estava sempre tensa, se irritando comigo por qualquer coisa. O celular dela estava sempre em suas mãos, como uma linha de vida. À noite, ela andava pela sala, ligando para vários contatos do trabalho, tentando salvar o que podia. Ela até tentou entrar em contato com Mark algumas vezes, mas as chamadas ficaram sem resposta. Eu a observava à distância, saboreando cada olhar ansioso, cada sinal de desespero. Quando Gary ligou com mais notícias, senti uma onda de antecipação. O conselho da empresa decidiu processá-lo. Eles querem se distanciar completamente, e estão levando todo mundo conectado a ele junto. As coisas estão ficando feias para quem estiver envolvido. Perfeito, respondi, a satisfação evidente na minha voz. E a Amanda? Parece que ela será chamada para dar um depoimento. Ainda é informal, por enquanto, mas com o nome dela nos contratos, eles estão interessados no que ela sabe. Ouvir que Amanda seria forçada a testemunhar contra Mark foi tudo o que eu esperava. Sabia que essa experiência destruiria o último vestígio de orgulho dela, e era exatamente o que ela merecia. Quando ela finalmente percebesse a extensão de sua situação, já seria tarde demais para reverter os danos. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Amanda sentada no sofá, olhando fixamente para a TV, sem expressão. Ela mal percebeu minha presença, e quando perguntei se ela estava bem, ela apenas balançou a cabeça. Eles querem que eu dê uma declaração sobre o Mark, ela disse, a voz vazia. Eles acham que eu estava envolvida. Assenti lentamente, tentando parecer solidário. Bem, se você não fez nada de errado, não tem nada com o que se preocupar, não é mesmo? Ela olhou para mim, os olhos arregalados, desesperados. Jack, você tem que acreditar em mim. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Eu achei que ele estava apenas me ajudando. Claro, Amanda, disse eu, mantendo o tom calmo, mas você deveria ter mais cuidado. Mesmo que você não soubesse, assinou aqueles papéis. Você confiou nele, e agora isso está voltando para te assombrar. O rosto dela se contorceu, e ela enterrou a cabeça nas mãos. Eu a observei, sentindo uma satisfação fria se instalar sobre mim. A mulher que havia zombado da minha lealdade, que me ridicularizara enquanto planejava sua fuga, agora estava completamente presa. Não havia saída. Não havia ninguém em quem ela pudesse se apoiar. Mark a usou e agora ela estava sozinha, com nada além das consequências. Alguns dias depois, a intimação chegou, e as mãos de Amanda tremiam enquanto ela abria o envelope. Ela estava sendo chamada para testemunhar no tribunal, obrigada a explicar seu envolvimento nos documentos que havia assinado. A finalização de tudo bateu nela como um golpe físico. Eu a observei, vendo-a cair em uma cadeira, o rosto pálido, os olhos assombrados. Você fez isso comigo, ela sussurrou, a voz cheia de amarga acusação. Levantei uma sobrancelha, fingindo inocência. Fiz o quê? Amanda? Eu não fui quem assinou aqueles papéis. Não te forcei a fazer nada. Você fez suas próprias escolhas, e agora vai ter que arcar com as consequências. O rosto dela se contorceu de raiva, mas ela não podia argumentar. Sabia, assim como eu, que ela era responsável pela própria queda. Naquela noite, ela fez uma última tentativa desesperada de ligar para Mark, deixando uma mensagem de voz frenética, implorando para ele se explicar. Eu escutei do outro cômodo, saboreando cada palavra desesperada, cada nota de medo na voz dela. Ela estava aprendendo da maneira mais difícil que a traição tem um preço. Ela ficou lá, sentada sozinha no sofá, o telefone ainda em suas mãos. Eu silenciosamente reuni meus próprios documentos. O processo de divórcio já estava em andamento, e em breve, ela enfrentaria as consequências totais de suas ações, tanto no tribunal quanto fora dele. Quando finalmente fui para meu quarto naquela noite, Amanda ainda estava sentada no sofá, olhando fixamente para o vazio. Ela parecia vazia, derrotada, uma mulher que havia perdido tudo o que pensava ter conquistado. E, enquanto eu fechava a porta do quarto, uma sensação de calma se apoderou de mim. A armadilha tinha sido ativada, e Amanda estava exatamente onde ela mesma se colocou, do lado de fora, olhando para dentro, enquanto o mundo dela continuava a desmoronar. A cada dia que passava, sua desesperança crescia, enquanto ela enfrentava ligações intermináveis de advogados, representantes da empresa e investigadores. Ela estava sendo chamada para depor, e, embora fosse firme em afirmar que não havia feito nada de errado, a dúvida em sua voz denunciava seu medo. Enquanto isso, Mark estava desaparecido. Ela deixou inúmeras mensagens de voz implorando por uma explicação, mas suas ligações continuavam sem resposta. Cada tentativa frustrada só aumentava sua ansiedade. Assistindo a tudo isso, senti uma sensação de vingança difícil de descrever. Ela sempre me tratou como um tapete, assumindo que eu ficaria parado, tolerando sua traição. Agora, ela estava experimentando as consequências de suas ações, de forma direta. Certa noite, Amanda me confrontou, os olhos vermelhos e o rosto abatido. Eles querem que eu testemunhe contra ele, Jack. Eles acham que eu estava envolvida nos esquemas dele. Eu não sei o que fazer. Fechei a expressão, fingindo preocupação. Eu te avisei para ter cuidado. Você confiou nele sem questionar. Amanda, agora, está pagando o preço. O rosto dela caiu, e por um momento, quase senti pena dela.
Mas a memória das palavras zombeteiras, do desprezo arrogante que ela tinha por mim, endureceu minha determinação. Essa era a retribuição que ela mesma trouxe, e não seria eu quem a tiraria disso. Quando ela saiu da sala, soube que a fase final estava se aproximando. Em breve, eu garantiria que Amanda enfrentasse a consequência final por sua traição. O dia em que Amanda teve que testemunhar chegou, e eu a vi sair, mal conseguindo se manter em pé. O advogado dela havia alertado de que Mark estava enfrentando sérias acusações e que qualquer associação com ele danificaria sua reputação de forma irreparável. Ela não poderia mais alegar ignorância. Seu nome estava nos documentos. Seu rosto era conhecido em reuniões com Mark. Ela era cúmplice, se não pela ação, pelo menos pela negligência. Quando ela deixou o tribunal mais tarde naquele dia, pude ver nas imagens de notícias que a realidade havia atingido. Mark iria para a prisão, e ela agora estava atada ao navio que afundava. Repórteres a cercaram, perguntando como ela se sentia em relação aos crimes de Mark, se sabia que ele era um fraudador. Eu observei suas respostas hesitantes e desajeitadas, satisfação tomando conta de mim. Ela destruiu nosso casamento por esse homem, e ele a abandonou sem pensar duas vezes. Naquela noite, ela voltou para casa em silêncio, trancando-se no quarto. Deixei que ela ficasse ali, sabendo que estava lidando com a amarga realidade que havia escolhido para si mesma. Nas semanas seguintes, Amanda se tornou uma sombra do que foi. A empresa onde ela trabalhou por anos estava se distanciando, colocando-a em licença indefinida, enquanto aguardava o desfecho da situação. Amigos com quem ela se gabava sobre seu amante poderoso, agora ignoravam suas ligações. Sua autoconfiança e arrogância haviam desaparecido, substituídas por medo e arrependimento. Certa noite, ela finalmente quebrou, implorando para que eu a perdoasse, para ajudá-la a juntar os pedaços. Jack, eu cometi um erro, disse ela, a voz trêmula. Por favor, podemos passar por isso juntos? Olhei para ela calmamente, sem sentir pena. Amanda, você não cometeu apenas um erro, você fez escolhas que arruinaram nossas vidas. Eu te vi mentir, trair e rir na minha cara durante meses. Agora você está colhendo as consequências. Ela não teve resposta, apenas um olhar desesperado em seus olhos, enquanto a realidade se instalava. Ela estava completamente sozinha. Após semanas assistindo ela tentar reconstruir sua vida, soube que era a hora do passo final. Entrei com um pedido de divórcio, apresentando ao tribunal provas inegáveis do seu caso extraconjugal e dos vínculos financeiros com os esquemas de Mark. Amanda ficou surpresa, tentou argumentar, mas seu caso desmoronou sob o peso das provas. No acordo de divórcio, garanti nossa casa, a maior parte dos nossos bens e um resultado financeiro favorável. Amanda ficou com pouco, lutando para encontrar estabilidade, enquanto suas perspectivas de emprego diminuíam e suas economias se esgotavam. O olhar em seu rosto quando o juiz finalizou nosso acordo foi de choque e desespero. Um final apropriado para sua traição. Com Amanda fora da minha vida, senti uma paz que não conhecia há anos. A casa era minha novamente, livre da tensão e do ressentimento que a preenchiam durante os últimos meses do nosso casamento. Encontrei um novo propósito, me reconectando com amigos e focando nas coisas que realmente importavam para mim. A amargura que eu sentia foi desaparecendo, substituída por uma satisfação silenciosa. Quanto a Amanda, ouvi dizer que ela estava lutando para sobreviver, aceitando trabalhos temporários. Sua reputação em ruínas. Ela havia me dito uma vez que Mark me esmagaria como um inseto, se eu ficasse no caminho. No entanto, foi ela quem foi esmagada pelas próprias escolhas. Eu segui em frente, contente em saber que a justiça havia sido feita. No final, encontrei liberdade, paz e felicidade, e Amanda ficou apenas com as consequências de sua traição. Ela aprendeu do jeito mais difícil, que toda ação tem uma reação. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.